Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 7, que nos traz como título Família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Texto áureo: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Verdade aplicada: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Hoje estaremos falando de um tema que obviamente não está descrito na Bíblia. Porém, no campo da ética cristã, nós conseguimos normatizar à luz da Bíblia um uso adequado das tecnologias, que não podem ser desprezadas, elas estão aí para serem utilizadas. Nós precisamos ser educados e usar positivamente todo esse avanço tecnológico. Como no passado houve uma grande discussão acerca da televisão e hoje nós temos um amplo uso da televisão dentro da área do evangelismo. Os textos de referência nós encontramos em Levítico e 1 João. Levítico: Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. 1 João 2: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parecem dois temas que não estão relacionados, falar de idosos, aqui tocou no assunto dos jovens e tecnologia, mas pesquisas mostram que os maiores problemas acerca do uso, ou melhor dizendo, do mau uso da tecnologia, se encontra junto aos mais jovens e os mais idosos. Embora a lição queira salientar mais a necessidade do respeito e do cuidado com os idosos. Aqui, na introdução, nós lemos: A presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias, que não são tão novas assim. Nós já temos cerca de 30 anos de desenvolvimento dessas novas tecnologias. E a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos. Como eu disse antes, temos um tema relacionado à ética cristã, que busca subsídios da filosofia, da ética filosófica, para que possa agrupar a ensinamentos bíblicos e assim possa normatizar a vida cristã. Então, primeiro tópico: a era digital muda a rotina da família. Com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas, a globalização, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta. A inteligência artificial, máquinas e robôs programados para interagir com os seres humanos. E aqui o autor lembra que no final dos tempos a ciência se multiplicará, continua se multiplicando. Estamos falando da pós-modernidade e ela acompanha muito de perto o desenvolvimento da tecnologia. E quando se fala de tecnologia, especialmente a informatização.
No final da década de 90, o computador pessoal, ele começou a se popularizar, porque ele começou a baratear. E percebemos que hoje os celulares são verdadeiros computadores de bolso. Eu lembro que o meu primeiro computador, que eu adquiri em 98, ele tinha uma capacidade de HD, de armazenamento, de poucos megabytes. E hoje, um celular com 8 gigabytes já é considerado de pouco armazenamento. Inclusive, se faz a brincadeira, dizendo que o celular faz muitas coisas, inclusive fazer ligações telefônicas. Porque o celular foi criado, obviamente, originalmente, para atender a telefonia móvel, e hoje ele é muito mais utilizado como uma espécie de computador de bolso. 1.1. Alguns benefícios da tecnologia. É necessário que nós entendamos isso. Não podemos demonizar o uso da tecnologia, da informática. Nós precisamos usá-la para o bem, usá-la positivamente, e hoje nas escolas se discute muito sobre o bom uso da tecnologia. Então, esses mais jovens, esses que são nativos digitais, ou seja, que já nasceram com o uso da tecnologia, eles precisam ser educados para usar de maneira consciente a tecnologia, usar de maneira consciente a internet e as redes sociais. Então aqui no subtópico 1.1 diz que você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online, você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via, você consegue contato com familiares do outro lado do mundo que de outra maneira você não conseguiria. Então é um uso positivo da tecnologia. Qualquer coisa que aconteça a você tem socorro emergencial e rápido. E nós temos, nunca devemos nos esquecer disso, cursos. Nós temos vídeos, aulas, cursos EAD à distância. Tudo isso possibilitado pela tecnologia. Você tem acesso a livros, acervos, que se você precisasse acessar no físico, você não teria como, porque você teria que viajar para a Inglaterra ou para a Itália, e em cerca de segundos você tem ali à sua disposição aquele material. Então, tudo isso é exemplo do bom uso e do uso positivo da tecnologia. 1.2. Alguns malefícios da tecnologia. Não podemos esconder o fato de que existe muita coisa ruim relacionada à internet. Só que não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja da banheira. É bem verdade que se existe muitos cursos, muita aquisição de conhecimento na internet, infelizmente você também tem muito lixo. Precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Eu ainda era estudante do bacharelado de teologia na virada do século XX para o XXI, e já na época se indicava: se você quer, por exemplo, utilizar para estudo material na internet, artigos que são publicados na internet, verifica se ele está assinado, se tem título e principalmente se tem fontes. Alguém joga na internet uma informação e não diz de onde é a fonte. Por isso que até hoje os melhores livros são aqueles que têm uma bibliografia e que tem notas de rodapé explicando de onde eu posso ter referência para aquilo que está sendo dito.
Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, perda de identidade e da autoestima, aumento de estresse e depressão. Então temos jovens que não se interessam mais pela leitura e até mesmo adultos. E isso tem afetado a igreja porque o fato da internet te dar a falsa impressão de conhecimento fácil, porque na verdade você tem acesso a muita informação e muita coisa que na verdade é um verdadeiro lixo. E jovens que estão sendo levados a querer apenas informações rápidas de uma linha. E isso leva a que eles tenham um total desprezo, preguiça pela leitura. Isso reflete na igreja porque você começa a ver uma preguiça para ler a Bíblia. Então isso é importante. A falta de contatos com as pessoas de forma presencial. Então, se por um lado aproxima pessoas que estão do outro lado do mundo, pessoas que às vezes estão na mesma mesa que você, acaba sendo separado pelo uso da tecnologia. 1.3. Outros perigos da tecnologia. Você estará em contato com grupos de extermínios, grupos de terroristas, grupo de suicidas, grupo de anarquistas e de baderneiros, grupo de pedófilos. Você vai estar sempre suscetível a golpes bancários. Por isso é necessário sempre você saber usar, ser educado para utilizar a internet. Nós não devemos deixar de usar, não há como deixar de usar, mas precisamos ter um uso consciente da internet. Nós temos não somente sites de pornografia, mas nós temos sites estimulando até mesmo a violência. E não são apenas jovens que ficam suscetíveis a isso. Como eu disse, os mais idosos também ficam suscetíveis a isso. Já que tanto os mais jovens quanto os mais idosos é os que ficam mais tempo expostos à internet. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que com a pós-modernidade a tecnologia tem mudado a rotina da família, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é um fato. Precisamos repudiar, evitar o mau uso e ter um uso positivo. Tópico 2, a tecnologia e a iniquidade. Iniquidade, no grego anomia, significa uma condição daquele que não cumpre a lei. No português, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. O próprio Jesus chamou a atenção sobre o assunto. A tecnologia é uma ferramenta formidável, ninguém pode negar isso, só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. 2.1. Os embaraços e os pecados nos rodeiam. A vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo a perder. Há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Então, a exposição à internet deixa muito mais fácil você cair em tentações. Mas, mais uma vez, eu digo que precisamos ser criteriosos, saber utilizar de maneira positiva. Por isso, necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, não apenas de algumas partes, mas todas. 2.2. A tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor.
sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante e coloca as pessoas dependentes. Por isso que se alerta. Hoje, muitos celulares trazem um aplicativo mostrando quanto tempo você passa online, quanto tempo você passa no celular. E ali você tem um aviso. Procure verificar se você está passando mais tempo do que seria necessário. 2.3. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. O relativismo cultural é um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. Há muito tempo que você tem esse problema, mas a internet ajudou a divulgar, a espalhar essas questões levantadas pelo assim chamado pós-modernismo. A Bíblia diz: não nos conformeis com este mundo. A igreja deve ser voz profética para a sociedade. E ao invés de sermos essa voz profética, enquanto instituição, às vezes nós acabamos nos acomodando aos valores da sociedade. A velocidade das informações e transformações tem tirado o sossego de muita gente, não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado. Tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas inadequadas. Basta verificar, há 20 anos atrás, quem poderia imaginar que você tivesse tantos recursos à sua disposição num celular? Então isso nos deixa desnorteados, mas precisamos aprender, em todos os sentidos da palavra, a usar todos esses avanços tecnológicos. Não podemos ignorá-los. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que a tecnologia é uma ferramenta formidável, só que não sabemos tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. Chegando então ao tópico 3, a família e o dever com a terceira idade. Aqui o comentarista ele quer salientar o quanto a Bíblia nos ensina a cuidar, a valorizar dos mais idosos. Mas aqui eu quero chamar a atenção o fato de que os idosos, com relação às tecnologias, eles ficam tão expostos quanto os jovens, eles ficam tão vulneráveis, porque enquanto os jovens não conseguem mexer em outra coisa, em muitas situações, o idoso, ele busca a internet, busca as redes sociais como entretenimento. Então, os idosos estão muito suscetíveis a golpes bancários, a fake news, notícias falsas. Então, os idosos precisam também estar atentos acerca disso. São considerados de terceira idade todos aqueles que completam 60 anos. Vamos também analisar que essa questão da idade, ela não deixa de ser relativa. Tem pessoas que já estão extremamente cansadas, com aparência idosa, já com 40 e poucos anos, enquanto que outras pessoas com 60 anos ainda apresentam uma grande vitalidade. Mas convencionou-se que 60 anos é o limite para a chamada terceira idade. A expectativa de vida vem subindo a cada ano. Só que essa expectativa de vida, infelizmente, não vem acompanhada de uma qualidade de vida. Isso faz com que os idosos eles fiquem mais dependentes dos familiares e principalmente dos mais jovens. E é por isso que há uma necessidade maior de que os jovens tenham não somente atenção, porém mais paciência com os idosos. 3.1. Compreensão da família em relação aos idosos.
É preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Já falamos isso num vídeo anterior sobre o choque de gerações. Nossos filhos entram em conflito conosco, nós já entramos em conflito com nossos pais entraram em conflito com nossos avós e assim por diante. E hoje, nós, pela velocidade das mudanças, isso fica ainda mais patente. Os usos, costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza estética. Alguns idosos ainda possuem excelente potencial, mas precisam de oportunidades e incentivos. Lembrem que a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. 3.2. Compreensão dos próprios idosos. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja grato. A longevidade vem de Deus. Uma coisa que também é necessária falar aqui, os mais idosos na igreja, eles têm um papel importantíssimo, porque eles são guardiões de uma tradição. Agora, esses mais idosos, às vezes eles não têm mais saúde e querem fazer serviços que, infelizmente, eles não dão mais conta. É necessário, da parte das lideranças, que esses idosos continuem se vendo úteis, mas tomando cuidado para que eles não façam serviços pesados que não são mais condizentes com sua saúde, com suas forças físicas. 3.3. Compreensão da responsabilidade dos idosos. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sadios na fé. E as mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas donas de casa, submissas a seus maridos. Inclusive, na carta a Timóteo, diz que as mais idosas devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos. Então, a importância do ensinamento dos mais idosos. Isso a Bíblia mostra de maneira bem clara. Uma geração ensina a outra. Devemos entender os limites, as características de cada geração, mas não se pode esquecer que é uma geração que ensina a outra. Que Deus, então, abençoe.